O coração que Deus espera encontrar em nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. O texto de Miqueias 6:8 nos revela, de forma simples e direta, o tipo de coração que Deus deseja encontrar em seu povo. Em meio a um tempo de religiosidade vazia e rituais sem transformação, o Senhor lembra a Israel que sua vontade não está em sacrifícios externos, mas em atitudes internas que demonstram caráter e comunhão. Deus não exige de nós aquilo que não podemos oferecer. Ele chama cada um a viver com justiça, misericórdia e humildade diante dele. Esses princípios revelam um coração que agrada ao Senhor e apontam para a essência da verdadeira fé. À luz dessa verdade, estudaremos 3 aspectos fundamentais do coração que Deus espera encontrar em nós. Primeiro aspecto: um coração que pratica a justiça. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmos 89:14. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2:29. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3:7. Jesus veio anunciar e manifestar o reino de Deus entre nós. Em seu ensino, ele deixou claro que a justiça é um dos pilares desse reino. A própria Escritura nos revela que a base do trono de Deus é a justiça, e por isso o Senhor espera que seus filhos vivam de maneira íntegra, honesta e correta diante dos homens e diante dele. Andar em justiça significa ter um coração alinhado ao caráter de Deus. Quem vive assim não rouba, não engana, não passa ninguém para trás, não prejudica, não causa dano e não mantém dívidas ou pendências que possam ferir o próximo. É uma vida que reflete quem Deus é. Qual é a sua opinião sobre a maneira como os cristãos têm manifestado, no mundo, a justiça de Deus que Jesus nos ensinou? Segundo aspecto: um coração que ama a misericórdia. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Mateus 9, 10, 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tiago 2, 13. Ser misericordioso é deixar que o coração de Deus pouse dentro de nós. É olhar para as pessoas com compaixão, estender a mão com amor e oferecer perdão mesmo quando não é fácil. Jesus nos apresentou esse princípio logo no início do seu ministério. Em Mateus 5:7, ele afirmou: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem ama a misericórdia aprende a refletir o caráter de Cristo e, ao mesmo tempo, rejeita aquilo que entristece o coração de Deus, não alimenta fofocas, não guarda rancor, não cultiva ressentimento. A verdade é simples e profunda. No dia do juízo, a misericórdia de Deus para conosco será medida pela misericórdia que oferecemos aos outros enquanto vivemos. O que podemos fazer, na prática e no dia a dia, para nos tornarmos mais misericordiosos? Terceiro aspecto: um coração que anda humildemente com Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 3, 5. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 13, 15. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra,
e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:5-11. Jesus, em sua humanidade, tornou-se o modelo perfeito de humildade para todos nós. Mesmo sendo Senhor, ele se levantou da mesa, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés de seus discípulos, inclusive os pés de Judas, sabendo que seria traído. Esse gesto não foi apenas simbólico, mas revelador do caráter de Cristo. Ele serviu não porque precisava, mas porque quis, não porque os discípulos eram dignos, mas porque o seu amor era maior. Andar humildemente com Deus significa permitir que esse mesmo coração esteja em nós. É escolher servir quando ninguém está vendo, é ajudar sem buscar reconhecimento, é agir com ternura, respeito e graça, mesmo diante de quem nos fere. Humildade é lavar os pés das pessoas com nossas atitudes, palavras e gestos diários. É isso que Deus espera encontrar em seus filhos. Em sua opinião, que atitude prática revela nossa humildade diante de Deus e diante das pessoas? Conclusão do nosso estudo em célula de hoje. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Deus já revelou claramente o que espera de nós. Que possamos, a cada dia, pedir a Ele graça e força para vivermos segundo a sua vontade, e que o Senhor nos ajude a ter um coração conforme o seu.